Essa listinha aqui. Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos iniciar esse culto de louvor a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 40, cântico 4, 0. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus. Pode sentar, irmãos. Bruno, vamos alterar?
Pega daqueles daqui da nossa orquestra, vamos tocar agora o 341 e depois o 55. Acho que tem o 55 de oração lá? Tem, né? Mas vamos cantar agora o hino 341. 341. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estamos nós aqui na presença de Deus, recebemos Deus que vem do céu, meditamos Senhor, Deus quer parar assim. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos louvar a Deus agora com o cântico 20, cântico 2:0. A Irmandade da Live vai mandando os pedidos de oração, que logo após esse hino nós vamos orar a Deus. Cântico número 20. Glória a Deus. Jesus, que ao céu
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, nós que estamos aqui presentes na igreja também, vamos orar a Deus agora, buscar a presença do Senhor em oração e apresentaremos a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Também os nossos irmãos da live, que também estão fazendo seus pedidos de oração pelas mais diversas necessidades, por causas, por famílias, por problemas financeiros, problemas na vida sentimental também. Que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, possa socorrer esses filhos teus e possa dar a todos, irmãos, segundo a sua misericórdia, a sua bondade, libertação no nome do Senhor Jesus. Que nós também estejamos firmes no Senhor, para que do céu Deus possa nos mandar o conselho da sua santa palavra, que o Senhor possa falar com as nossas almas e encher o nosso coração de fé e de esperança nas coisas de Deus. Nós sabemos que há momentos de muita aflição, mas o apóstolo São Paulo, prevendo isso, escreveu ao povo de Roma, dizendo que tenho, pois, por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele querendo dizer com isso que as coisas que estavam por vir eram muito maravilhosas e muito melhores do que as que estavam sendo passadas naquele momento. Então, irmãos, creiamos que o que está por vir é maravilhoso na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos pedir do céu a palavra, ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor nosso altíssimo Deus, nosso Pai celestial, entramos na Tua presença em santa oração para agradecer a Deus por mais um dia de vida que nos tem concedido, pelo plano da salvação da nossa alma, que nós temos, Senhor, achado em Deus libertação, temos achado em Deus escape e também a certeza viva de uma morada eterna no reino da Tua glória. Senhor, os nossos dias têm sido de algumas angústias, de algumas aflições, mas em tudo que temos passado, a nossa boca sempre se abre para dar glória a Jesus, aleluia. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores pelo nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que faça com que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam derramadas sobre a nossa vida e que nós possamos sempre, Senhor, enxergar uma saída através da Tua santa palavra. Tua palavra nos diz que muitas são as aflições do justo, mas em todas elas dará o Senhor livramento também. Abençoa as nossas famílias, abençoa os pedidos de oração da nossa irmandade. Cada um que fez, pediu, crendo, confiante, que o Senhor está atento à voz das nossas orações. Não vira o rosto para nós, Senhor, mas nos ajuda, por caridade, nos fortalece e faz-nos compreender bem a Tua vontade aqui na terra. Cura, Senhor, todo mal, arranca todo espírito de guerra, Senhor, de luta, de contenda da nossa vida. E faz, ó Deus, com que nós creiamos sempre na Tua santa palavra, pois a Tua palavra é a luz da nossa vida, e sem ela, Senhor, nós não temos um norte, não temos uma direção. Ajuda, Senhor, o ministério da Tua obra nos 4 cantos da terra, que o Teu povo possa também, Senhor, sentir-se sempre reforçado, sempre amparado pela Tua luz divinal. No nome de Jesus, nessa noite, manda-nos a Tua santa e poderosa palavra. Fala, Senhor, com as nossas almas,
fala com a nossa vida e nos dá graça de entender a tua vontade para nós. Nós temos certeza que as coisas que nós precisamos, estando nos teus planos santos, elas serão realidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa toda a nossa irmandade e recebe no céu, Senhor, esse nosso culto que nós estamos oferecendo a Ti. É o que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Queridos, vamos aos anúncios então? No próximo domingo, às 8h30 da manhã, nós teremos ensaio de música aqui na congregação da Alphaville. Ensaio da orquestra. Para todos os músicos, organistas, musicistas, às 8h30 da manhã, estão todos convidados para estarem juntos de nós. Depois, logo em seguida, já também o Santo Culto. No sábado, nós temos o culto das mulheres, às 10 horas da manhã. As nossas irmãs também estão convidadas. Então, foi acrescido também nas lives, mais 2 dias de culto, à tarde. Começou hoje, o Humbertinho que atendeu para nós. Quinta às 14 e domingo às 14 horas. A partir da próxima semana, já a partir de sábado, né? Já a partir de sábado às 14 e quarta também às 14 horas, o Mongean da Zona Leste de São Paulo vai atender culto aqui para nós. Aí vai ficar faltando à tarde só de segunda e sexta que Deus vai preparar um valente para atender também. E nós teremos pelo menos 2 cultos por dia agora daqui para frente com a ajuda de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Então os cultos não diminuíram, eles aumentaram para a glória de Deus. Hoje, nesse momento, nós já temos 56 cultos por mês aqui na congregação da Alphaville. Graças a Deus. E queremos que Deus prepare muitos outros mais, porque a casa do Senhor é casa de oração. Ele mesmo já disse, a minha casa será chamada casa de oração. E aqui onde nós devemos buscar o Senhor, aqui onde nós devemos clamar a Deus, e nós encontraremos refúgio também para as nossas almas. Para a Irmandade que está acompanhando pela internet e deseja contribuir para a obra de Deus, na descrição do vídeo tem os dados bancários e também a nossa chave do Pix, que é o nosso e-mail, que é alphaville@ccacristã.org.br. Na sexta-feira, que é amanhã, às 21h30, né, irmão Cosmo? Às 21h30, nós temos live de estudo bíblico para toda a nossa Irmandade. Também é transmitida aqui pela live, pelo YouTube, através do nosso canal CCA Alphaville. A gente até pede sempre aos irmãos, compartilhem as lives, compartilhem as palavras, as orações e se inscrevam no canal e ativem também as notificações. Todos serão sempre muito bem-vindos para adorar a Deus junto de nós aqui no Alphaville, seja presencial ou seja online também, cada um na sua casa. O ensaio de domingo também será transmitido para a nossa Irmandade a partir das 8h30 da manhã. Tá bom? Então estão todos convidados, venham se alegrar conosco, tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente. O que mais, turma, que tem de aviso? Para esse culto só, né? Até dia 16 de fevereiro, nós teremos culto todas as noites nessa congregação aqui. De segunda a sábado, às 20 horas, e aos domingos, na noite de domingo apenas, que vai ser às 18h30, que é junto com o culto que nós já temos normal aqui dessa congregação. Nós temos esse propósito de fazer 30 cultos em gratidão a Deus pela chegada da vacina contra essa enfermidade aqui na nossa nação. E é um propósito difícil, mas mais difícil ainda é ficar nas garras de Satanás, irmão. Coisa boa é nós estarmos na presença de Deus, clamando ao Senhor de todo o nosso coração, na certeza viva de que Ele está recebendo a nossa adoração, desde lá do céu. Vamos cantar agora o hino 118 e vamos aguardar a palavra de Deus. 118. Glória a Jesus, glória a Deus.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Todos de pé, por favor, para ouvir a leitura da palavra. Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, essa boa palavra que Deus traz a nós, se nós lermos as cartas que o apóstolo São Paulo escreveu ao povo de Coríntios, irmãos, nós teremos nelas muitos ensinamentos que são bem atuais, que cabem muito nos dias atuais. Porque a igreja de hoje, resguardadas as devidas proporções de tempo, de evolução da sociedade, do povo como um todo, mas ainda assim, a igreja de hoje acaba que se equivale com a igreja lá de Coríntios do passado. Mas como, irmão, pode dizer isso? Primeiro, quer povo que briga mais do que crente? Não tem, irmão. Povo ruim de pagar, briguento, fofoqueiro, e daí para pior. E em Coríntios era a mesma coisa. Então Paulo precisava todo momento admoestar, todo momento ensinar. Era briga por causa de uma coisa, era briga por causa de outra coisa, era dissensão, até que chegou nos dons espirituais. Pode causa alguma estranheza em nós esse tipo de pregação, mas, irmão, não é nada mais do que a verdade. Infelizmente. E sabe o que é pior? No meio do ministério, dos pastores, dos cooperadores, dos anciãos, é onde começam as piores brigas e as mais bobas. Por ciúme disso aqui,
por ciúme do dom, por ciúme da ciência que um tem, outro não tem. Ô, irmão, isso acontece como nascer do sol, toda hora, todo momento está acontecendo. E essa noite Deus está enviando a sua palavra para nós, para nos fazer subir um degrau, um patamar, acima dessas coisas pequenas. Meus irmãos, é só vocês lembrarem sobre o maior e o menor no reino dos céus. Lembra lá nos evangelhos? Que os discípulos arrazoavam entre si, quem de nós será que é o maior? Na verdade, eles queriam de alguma forma dar uma pinicada, dar uma beliscada em João. Porque era o discípulo a quem o Senhor amava. Como se o Senhor não amasse os demais. Mas era com o qual ele tinha um pouco mais de proximidade. Não era João que recostava no peito dele? E causou uma pontinha de inveja. Eles, e aí, quem será que é o maior? Quem será que é o maior? E o Senhor caminhando com eles, só escutando. O Senhor Jesus, irmão, não é ancião de igreja nenhuma. Não é pastor de igreja nenhuma. Nós estamos falando do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eles acharam que o assunto tinha acabado quando eles encerraram, mas quando eles encerraram o assunto, aí que ele começou. O Senhor, quando eles chegaram, estava bem tranquilo, distraído, preocupado com a comida. Me diz uma coisa, o que é que vocês arrazoavam entre si no caminho? Eu vi uma conversa lá, vocês falando, e eles deram uma de bobo, mas do que o senhor está falando? Ele disse, não, quem era o maior, quem era o menor? Falou, é verdade, nós estávamos perguntando, que te parece, Senhor? Qual de nós aqui é o maior? Era tudo o que o Senhor precisava. Irmãos, a palavra de Deus usa das coisas do nosso cotidiano, das coisas do nosso dia a dia, para nos ensinar a ser mais fortes na sua presença. Ontem aquele testemunho da irmã Denise serve como uma pregação de palavra para nós. O milagre acontece todo dia, toda hora na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Quem ouviu a palavra de hoje à tarde, que Deus deu a Humbertinho, pode ver, falava sobre a sabedoria de Salomão. Queridos irmãos, e foi um grande ensinamento para todos nós, mostrando que nós devemos ter paz, que nós devemos buscar sempre a paz. E o Senhor, falando aos discípulos, dizia, bom, o que parece a vocês? Quem é maior? O que serve à mesa, que é o garçom, ou o que está sendo servido, que é o cliente? Eles disseram, certamente o maior é o que está sendo servido, é o cliente. Ele falou, pronto, está respondido. Eu entre vós sou o que serve, eu sou o menor. Agora vocês veem qual de vocês é o maior. Irmão, acabou a discussão. Acabou a discussão. Porque o Senhor mesmo disse, porque há de ser que qualquer que a si mesmo exaltar, será abatido. E aquele que se humilha, Deus o exaltará. A nossa exaltação não vem de nós. Nossa exaltação vem do Senhor. E a igreja de Deus precisa de unção? Precisa. Precisa de virtude? Precisa. Precisa de ver milagre? Precisa. Precisa ver a manifestação do Espírito de Deus? Precisa. Mas precisa muito mais de santificação, irmãos. Sem a qual nós não poderemos ver a face de Deus como ela é. Havendo profecias, cessarão. Havendo dom de línguas, também acabará. Você pode pregar mais bonito que o maior pregador do mundo. Na volta do Senhor, ninguém vai querer ouvir mais a tua pregação, porque todos ouvirão da boca do próprio Senhor. Glória a Deus. Todos os que creram nele. Mas a caridade não, irmão. A caridade é uma chave que abre a porta dos céus. E a nossa igreja, CCA, está no jeito certinho de se perder. Está no jeito certinho para se perder. Porque ela começou a crescer. E quando ela começa a crescer, como ela tem crescido, cresce também a nossa vaidade, irmãos. Ou nenhum de nós aqui se alegra, tem orgulho de fazer parte de uma igreja forte, irmãos. Como que vocês gostam? Do culto mais cheio ou do culto mais vazio? Não é? Quando tem hoje, nós estamos com pouco músico, 3, 4 músicos e uma organista. Ou quando tem 50 músicos e umas 10 organistas, irmã Rosa. Quando está cheio, quando está o irmão N, eu, o irmão Kleber, os outros anciães, é uma alegria. Então nós estamos no jeito certinho para se perder. Para nós virarmos uma seita qualquer. Aleluia. Irmão, vou pregar o que Deus está me revelando, irmão. Tem perigo, eu viajei 500 quilômetros hoje para estar aqui de volta, para vir aqui não pregar a palavra que Deus me dá, não tem perigo, irmão. Em nome do Senhor Jesus, esse espírito de soberba já está repreendido no nosso meio, irmão. Glória ao nome do Senhor.
Igrejas, quando eram pequenas, eram uma bênção. Igrejas famosíssimas, que nós não podemos falar o nome para não levar processo. Igrejas excelentes, no começo, na essência, eram maravilhosas, mas depois cresceu em templo, cresceu em quantidade. Nós éramos uma igrejinha que tinha um salãozinho em Jandira, hoje tem mais de 250 igrejas, daqui a pouco tem 1.000, daqui a pouco tem 10.000, e como é que fica? O Senhor não pode sair do nosso meio. Ah, minha igreja tem 1.000 templos, irmão, boteco tem muito mais. Casa de prostituição tem muito mais. Posto de gasolina tem muito mais. Não é o templo, não é a quantidade, mas é a presença de Deus que tem que estar no nosso coração. Glória ao nome do Senhor. E na medida que a igreja foi crescendo, lá em Corinto, ela foi tomando essa forma de dissensão e de muita guerra entre si. Queriam fazer prevalecer a sua vontade. Eu que prego a ciência, tenho o dom mais bonito do que você que prega a libertação, ou do que você que prega a cura, ou de você que fala em língua. E irmãos, o que mais me chama a atenção nessa palavra é o versículo 5 que diz o seguinte: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Poderá alguém dizer, a minha igreja é a única que salva? O meu ministério é o único que salva? Está dentro da palavra, irmão Cosmo? É heresia. É o diabo falando na tua boca, se você fala assim. Porque como você pode dizer que pelo teu CNPJ você ganha salvação? E nós não ganhamos salvação. Vai salvar o teu CNPJ ou a palavra de Deus, irmão? Se você vem na minha igreja, você tem que batizar de novo, porque é só o meu batismo que salva. Para trás de nós, Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Esse é a essência das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é capeta de rabinho e 2 chifrinhos, com tridente na mão, cuspindo fogo. Não é esse o demônio que nós estamos lutando. Nós estamos lutando com aquele que, se possível, fará descer fogo do céu, diz a palavra de Deus, e verá travestido de anjo de luz. Vem aqui, porque é nessa minha doutrina que você se salvará, e você vai em nome de Jesus para o inferno, irmão. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, nunca pararam para refletir sobre essas coisas, irmão? O que será uma hoste? Alguma coisa ruim no lugar celestial. E entra coisa ruim no lugar celestial. O lugar mais fácil de se achar o capeta é aqui dentro, irmão. Eu falei para um irmão essa semana, um irmão da CCB, falei no telefone para ele, irmão, igreja, instituição, igreja, é um ajuntamento de um monte de gente ruim, de gente que não presta, a começar de mim. Você vai no hospital, você acha gente boa ou gente doente? E a igreja serve para quê? Os que vão ficando bonzinhos, o Senhor vai levando. Eles vão morrendo, vai indo para a glória. Ou não é isso, irmão? Não estou falando muita tonteira hoje, irmão? Porque não é possível que eu seja tão louco desse jeito. É a única concepção de fé que eu tenho na minha vida. Senão eu servi a Deus errado a vida inteira, eu vou para o inferno, mas eu não quero. Eu queria tanto morar no céu, ver o Senhor. Igreja é um ajuntamento de gente ruim, que está aqui buscando do Senhor misericórdia. Tem misericórdia, Alamaia, limpa-me, Senhor, ajuda eu a ser melhor na Tua presença, refreia meus lábios quando necessário, dá-me ousadia quando necessário para falar, faz de mim um vaso na Tua presença. Glória ao nome do Senhor. Tem cabimento, irmão, o rei Davi dizer, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Pobre da onde, irmão? Necessitado da onde? Se ele tinha tudo a seus pés, mas ele sabia da sua miséria interior. Sabe o que quer dizer misericórdia, irmão? Córdia vem de coração, e miser, de miséria mesmo. É o coração de Deus na miséria do ser humano. Na nossa miséria. Miséria por quê, irmão? Miséria porque nós não temos salvação, irmão. Nós não temos direito da vida eterna. Se não é o Senhor na nossa vida, nós já nascemos do pecado. E a palavra diz, mas por Cristo regenerado. Dá glória a Deus. Se Cristo regenerou a tua vida, dá glória a Jesus, irmão. Você era necessitado, mas agora Deus te faz rei e sacerdote na sua presença.
E é necessário que nós, pregadores, preguemos essas palavras, irmãos, inspirados por Deus, não quando nós quisermos, mas quando o Senhor der, alertando a sua igreja, que o povo de Deus deve buscar incansavelmente santificação, salvação e daí a muia, e vida eterna, irmão. Você quer morar no céu, irmã? Quem quer morar no céu, dá um glória a Deus aí. O Evandro Mesquita, acho que foi quem fez uma música, que dizia, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É uma grande verdade, irmão. Nós também queremos ir para o céu, mas a primeira coisa que nós tememos é a morte. E quem tem medo de morrer é porque não sabe para onde vai. Não pode não ter pressa, nem vontade. Mas se ela vier, dizemos, Senhor, é daqui para a tua glória. O que o apóstolo Paulo dizia? Se morrer, morro com Cristo. E se viver, eu vivo por Cristo. Tem Cristo, estou dentro. Glória ao nome do Senhor. Irmão, receba nessa noite uma blindagem. Uma blindagem espiritual na tua alma. Povo da CCA, povo que nos acompanha pela internet, o mundo está sendo curado por essa vacina. Quantos vocês querem apostar comigo que 30 dias depois da cura no mundo inteiro, estão de novo nas passarelas de samba, estão de novo nas gandaias, estão de novo oferecendo culto aos demônios, estão de novo se dando a casamento, casando, se perdendo, se prostituindo, porque o povo esquece depressa do favor de Deus. Mas hoje o Senhor manda tocar a trombeta. Eu quero salvar a minha igreja. E calamaçania, eu quero salvar a minha igreja. E o pecado vem muito mais pela bonança do que pela guerra. A perdição vem muito mais pelo dinheiro do que pela miséria, irmão. Tem muitos que dizem entre nós, irmão, não sei, Deus que está dando, nunca preguei assim na minha vida. Tem muitos que dizem, depois que eu fiquei crente, eu só ando no aperto. Você já ouviu isso, irmã Rosa, que é muitos anos de crente? Eu só ando no aperto. Não sei o que acontece. Já ouviu, irmão? Não é? Nem, irmão Silvano. Eu só ando no aperto. Parece que depois que eu fiquei crente, eu fiquei mais pobre. Não é. Você ainda não está preparado para ser abençoado. Então o Senhor traz você na rédea curta. Se Ele te dá uma linha a mais, você piroca no mundo, vai embora. Nunca mais ninguém te acha. Ou é mentira? Quantos irmãos que enquanto era atendido pela piedade não perdia culto, irmão Silvano? E depois comprou um carrinho, arrumou um emprego, falou, eu não preciso ser fanático, a Deus você não engana, eu vou carregar você na rédea curta, mas vou levar você para o céu. Tá boa a palavra, irmão, dá para dar um glória a Deus? Você não perdeu a viagem de vir aqui não, Deus ama a tua alma, eu sei como trabalhar na tua vida, eu quero cuidar de você, eu não abro mão de ter você comigo aqui na glória. Que tanta coisa você quer nessa terra, se caixão não tem gaveta. Sabe o que a palavra de Deus fala para nós? E vê se você não está pelo menos 2 vezes acima da palavra. Se o homem tiver o que comer e com o que cobrir-se, com isso esteja contente. Comeu hoje, irmã? Não está pelada não, né, minha irmã? Nem o irmão, né? Então pode dar muita glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas nós nos inconformamos, eu também, irmão. Acontece uma coisinha errada, uma coisa qualquer, uma bobeira que acontece na nossa vida, a gente se angustia, faz como o rei Acabe. Vai lá, se cobre de saco, deita, não quer comer pão, fazendo birra. Era Acabe que queria comprar vinha de Nabote. Fazendo birra, fazendo dengo, irmão. O Senhor te quer de pé na sua presença. Esse grupo de irmãos que está aqui, essa irmandade que está assistindo através da live, Deus manda a palavra e te diz, eu vou fazer de você um cerne, vou fazer de você uma coluna da minha casa, e tu serás uma bênção na minha presença. Bendito seja o Senhor, irmão. E quando a igreja de Deus tem vida e saúde, vem uma palavra de repreensão, a igreja glorifica a Deus.
como os irmãos estão fazendo. Me ensina, Senhor, glória a Deus. Me admoesta, ministra no meu coração pela tua palavra. Eu sei que eu sou pequeno, eu preciso da tua ajuda. Abre a tua boca, dá um glória a Deus bem gostoso, porque o Senhor vem te dizer: eu estou enchendo as colunas, eu estou enchendo as vigas, a construção vai ser grande. Alamaia, prepara-te na minha presença. Aparecerão algumas pedras, mas elas serão quebradas. Aparecerão alguns tocos, eles serão arrancados. Aleluia! Mas tu serás uma construção edificada na rocha. Crê na palavra, minha irmã? Ah, irmão, então eu não vou ter mais televisão na casa. A irmã não vai passar mais um batonzinho. Ô, irmão, você é bobo. É muito mais do que isso. A vaidade que a palavra abomina é aquela que está dentro do coração. Carne é carne, a formiga, essa uva come, o tatu-galinha come, depois no sepulcro. Mas a alma não. Essa é incontaminável no nome de Jesus. Irmão, eu vejo um rio, irmão Cosmo, de água cristalina correndo aqui. Aleluia. Não tem, irmãos, o que a água não lave. Mergulha hoje o teu espírito nesse rio de água cristalina que é essa palavra. E peça: Senhor, lava-me com a tua palavra, limpa-me com a tua palavra, e faz de mim um vaso diante de ti, Senhor. E Deus te diz: meu servo, minha serva, meus amigos, sejais cheios do Espírito Santo de Deus. Sejamos cheios da glória de Deus. E quando olharmos para o lado e virmos um irmão que talvez pregue melhor do que nós, pelo menos aos nossos olhos, uma irmã que toque melhor, ou um irmão que toque melhor, ou que faça alguma coisa que pareça melhor do que você, em vez de você se entristecer, você dá glória a Deus por aquela vida. Glória a Deus. Enche mesmo, Senhor, o teu servo das tuas coisas maravilhosas. Bendito seja Deus. Ainda que a minha porção pareça ser pequena, alamaia, ela vem de Deus também. Irmão, irmandade, você que está acompanhando pela live, a irmandade que está aqui agora, por favor, irmão, olhem para essa parede aqui do lado dos irmãos, todos. E você que está na live, olha para qualquer parede da tua casa. Olhem para essa parede, irmão. Nessa parede tem tijolo grande, está aí o irmão Silvano que é engenheiro, tem tijolo pequeno, tem caquinho, não tem, irmão Silvano? Uns pedacinhos de tijolo para fechar as frestas. Quando não tem reboque, você olha e fala: olha, ali tem um pedaço de tijolo, ali tem um tijolo inteiro, ali tem um tijolo que parece que está meio torto, mas todos estão fazendo parte da mesma parede. Quando vem o reboque, quem sabe onde está o caquinho? Quem sabe onde está o tijolo inteiro? Assim somos nós na presença de Deus. Na volta de Cristo, o reboque vai passar na parede e você não vai ver quem é tijolinho, quem é tijolão. Todos fazem parte da mesma construção. Dá glória a Deus essa noite. Se você é caquinho, se você é tijolão, você faz parte da construção de Deus, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. El Halima, Salam, Andalá, Sia. Glória! O que o pedreiro fala quando a parede está meio fora de prumo, irmão Silvano? Nós tira no reboque. Às vezes dá um reboque com 1 metro de massa. Mas tira mesmo. Assim é a palavra de Deus. Ela vem com o reboque e tira todas as diferenças. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. Creia, amados irmãos. Creiamos, irmãs queridas. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Por Calamaia. Muitos irmãos estão dizendo que as coisas vão apertar agora nesse ano. E não é o que Deus me revela. Agora é tempo de eu começar a soltar um pouco o laço. E eu quero ver quem está por Cristo e quem está por necessidade. Quem está aqui por causa só da prova, ou quem está aqui porque é um adorador verdadeiramente. Se ele vem de carro, ele está dando glória a Deus. Se ele vem de bicicleta, ele está dando glória a Deus. Se ele vem arrastando, ele está dando glória a Deus. Se você é um adorador, dá glória a Deus. Quando você come água com sal, você dá glória a Deus. Quando você come picanha, você dá glória a Deus. Quem é de Deus aparece agora, irmão. Bendito seja Deus. Ida, Yamuia, Alamaia.
Apóstolo São Paulo, quando recebeu, amados irmãos, algumas ajudas do povo de Filipos, ele disse: muito obrigado, muito me alegro em ver a vossa lembrança para comigo. Não que eu precise disso. Olha, irmão, que ousadia. Um homem que tinha tudo e deixou tudo também, por amor à graça, por amor a Deus. Agora eu já fui instruído, eu não sabia, mas agora Deus me ensinou. Eu sei ter com fartura, sei também padecer necessidade. Em todas as coisas estou muito bem instruído, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alamaia, você está entendendo, irmão? Você está sendo instruído. Antes você não era instruído. Antes você abriu o armário da casa, só tinha lata vazia. E agora? Vou ligar para minha mãe, vou falar com o meu irmão, vou pegar cheque emprestado, vou na casa de não sei quem, vou vender não sei o que, vou fazer não sei o que mais, porque você não tinha quem recorrer. Agora Deus vai te ensinando. Você abre o armário, a lata está vazia. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Dali um pouco a oração bate no céu, cai na casa de um provado, cai na casa de uma provada. O meu servo, eis-me aqui, Senhor, a minha serva está orando lá em tal lugar, assim, assim, vai lá depressa. Quem crê em milagre dá glória a Deus. Eu estou ouvindo a tua oração, diz o Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tinha crises de labirintite insuportáveis. Eu ficava 3, 4 dias deitado de um lado só na cama. Não podia levantar para tomar banho. Quer ver a coisa mais triste? É você com as coisas rodando e você deitado, com a sensação de que vai cair se você já está deitado. E a Dani trabalhava na Balduco, ganhava bem pouquinho, e eu estava desempregado nessa época. E nós não tínhamos quase o que comer em casa. Eu, a Bia, o Caio em casa, eu deitado, um lado só da cama. E fiz uma oração: Senhor, eu não quero nada. Eu só preciso que tu me dê saúde, eu preciso trabalhar. Eu tenho meus filhos para criar, tem misericórdia. Faz uma obra na minha vida, Senhor. E fiquei deitado, o portãozinho da nossa casa era de lata, ali um pouco, bateram, não podia sair, não conseguia levantar. Gritei, a Bia, ela foi lá ver, isso lá em Itapeva, era o vice-prefeito da cidade, chamado Toninho. O irmão Rodrigo está aí, é católico fervoroso, de sair com andor para a cidade, bem fervoroso, segurando uma imagem parecida na mão, uma imagenzinha pequenininha assim. Tá sim, fala que é o Toninho do chalé, fala o Toninho do chalé lá, que ele tem uma imobiliária chamada Chalé Imóveis. Aí eu ouvi ele falar: ô Toninho, entra aqui. Eu estava deitado de costa para a parede, para a porta, porque eu não podia me virar. Desculpa, Toninho, rodei a cama, e vem para lá de cá. Se eu virar, eu caio, mas eu já estou deitado, como é que eu vou cair? Rapaz, o que você tem? Aí eu falei, mas estou bem melhor já, mas não estava nada. Ele com o chapéuzinho, aquele povo do interior, com o chapéu de palha aqui na mão, aquela butinona, tem uma caminhonetona, mano, cheio de dinheiro. Ele falou: olha, eu estou até com a minha santinha aqui, falou para mim, chorando, irmão, chorando igual criança. Mas o que aconteceu, Toninho? Falou: fala uma coisa, pelo amor de Deus, você já de antemão, você perdoa para mim. Eles falam bem caipira lá em Itapeva, só você vê eu. Você perdoa para mim. Aí Deus me perdoe. E já falava: Nossa Senhora Aparecida, e segurando a Senhora Aparecida, uma devoção. Mas o que aconteceu, Toninho? Eu estava na minha casa, e uma voz falou comigo muito forte, que eu não estou tendo paz. Vai lá na casa do Rodrigo, que ele está precisando de socorro. Pôs um pacotinho em cima da minha cama, foi embora, despediu em paz, devia ter uns R$2.500 em dinheiro, eu não me lembro quanto tinha. O Senhor supriu minha necessidade. No outro dia amanheci bom, irmão, estou bom até hoje, glória a Deus. Eu não sei se faltava libertação, se faltava dinheiro, eu sei que a labirintite foi embora, irmão. O que você precisa está na mão de Deus, irmão. Mas você tem que estar em comunhão com o Senhor de dia e de noite. Não é o meu exemplo, não, irmão. É o exemplo de Cristo, o exemplo do nosso Senhor. O único que teve ousadia para dizer: sede meu exemplo como meu imitador, como eu sou de Cristo, foi o apóstolo São Paulo que escreveu essa carta. Sejamos, irmão, imitadores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Recebamos essa boa palavra dentro dos nossos corações e nos preocupemos em limpar a nossa alma. Tudo que é necessário Deus vai preparar. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Irmão Rodrigo, mas Deus não acrescenta. Acrescenta, eu provo para você. Você nasceu banguelo, dali uns dias você tinha um dente. Aí o Senhor acrescentou mais um. Olha que quantia de dente você tem. Às vezes está faltando um ou outro. Mas tem mais do que quando você nasceu, tem. Você não tinha cabelo. Você não tinha nem nome. E você está aqui dando glória a Deus. E o Senhor vai te acrescentar muito mais. É bíblico. Abençoar-te-ei 100 vezes tanto aqui. E por fim dar-te-ei a vida eterna. E pode ter algum tonto que dizer, eu não vi Deus me abençoar 100 vezes aqui. Como não, irmão? Você não tinha nada, você não está aqui, você era pequenininho, você já é um homão, glória a Deus nas alturas. Você não sabia falar, agora você fala. Você não sabia andar, agora você anda. Como você pode ser ingrato desse jeito? É que para você, as coisas valiosas é aquela que você pode pegar. Bem-aventurado aquele que dá valor às coisas que ele pode sentir no coração, irmãos. Ida yamuya lama salaia iramadasuya lama katalama. Glória, porque o carro que você compra ferrugem come, a roupa que você compra a traça come, mas a palavra que Deus está te dando, ela dura para a vida eterna. Glória a Jesus. Que o Senhor disse, qualquer um que tomar dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, Kalima Yeshua, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Seja aberta a fonte de água viva no teu coração agora. Seja aberta agora uma fonte de água viva no teu coração. Quando o fogo da prova te apertar, a fonte vai jorrar e vai apagar o fogo, irmão. Dá glória a Deus. E Deus nos manda essa palavra, irmãos, alertando a sua amada igreja, pedindo à sua igreja mais atenção para as coisas de Deus, pedindo à sua igreja que observe mais a sua palavra e que esteja debaixo da proteção das diretrizes da palavra de Deus. O que Deus deu ao profeta, Deus dá a nós também essa noite. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não secará. Creia, irmão. Creia, irmão, na live. Malessa, tevoere, cambania, celiare. Crê, minha irmã. Lamaia, iala, salaia. Crê, meu irmão, em nome de Jesus. Crê que se você saliba, alanda surialama, cataiala. Se você se santifica, aliança eterna. Se você ora, se você jejua, se você busca, se você é crente de propósito, você é soldado da linha de frente. A melhor armadura vai para você. A melhor farda vai para você. A melhor arma vai para você. A atenção do rei está sempre voltada para você. Ó soldado valoroso do exército de Cristo Jesus, sejais ataviado pelo Espírito Santo, e seja derramada em vós uma porção dobrada do meu Espírito, seja derramada em vós valentia dobrada do meu Espírito, sejam colocadas na vossa boca palavras inefáveis de vida eterna, e você já dado um favo de mel doce como a vida, para que você saboreie o gosto da vitória. Bebe dessa bebida, come dessa comida. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Sou teu ajudador, o teu amigo, teu conselheiro, teu protetor. Sou também teu confidente. Eu sou tudo na hora do nada, diz o Senhor. Irmão, só quem ama a Deus, dá um glória a Deus aqui, pelo amor de Deus, irmão. Glorifica a Deus, igreja. O teu melhor glória para o teu Deus. Faz a máscara pular na cara assim, ó. Glória a Jesus. Glória, viva Cristo. Viva, viva o meu Senhor. Glorifica, irmã. Glorifica a Deus. Que Deus vai passar aí no teu banco agora. Deus vai passar aí na tua casa agora. Uma glória nova vai passar aí onde você está agora. Eu vou trocar o dom que está em você. Um dom enferrujado, um dom entristecido, por um dom novo, cheio de graça, cheio de poder, cheio de unção, cheio de ousadia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E vem camita, la surianda lama, cantai.
Uriala manasia la macatalaia lá. Iala, lissa la muria canta la maia. E vem, amados irmãos, a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Animando o nosso coração, fazendo a nossa alma jubilar na presença de Deus. E o Senhor te diz pela sua palavra: não chora, eu estou aqui. Resiste ao pecado, resiste ao mal, santifica-te na minha graça. Eu estou para fazer grandes coisas na tua vida. Guardemos a palavra. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão Cosmo, vem orar para nós, querido, por favor. Santo é o Senhor Jesus. Pode subir, meu irmão. O Senhor está limpando a sua igreja, irmão, pela sua palavra. Glória a Deus. Ajoelhados em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Altíssimo Deus e Pai querido, meu Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai. Senhor, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, por usar o Teu Filho mais uma vez nesta noite para falar com o Teu povo, com a Tua igreja, pela necessidade de todos, Pai, nesse lugar. Talvez, Pai, estamos acostumados a ouvir uma palavra de exortação, uma palavra de bênção, mas também tem a palavra que cura também, meu Pai. E a Tua igreja precisava ouvir, meu Deus, como nós precisamos todos os dias ouvir a Tua santa palavra. Pai, te damos graças por tudo, pelo culto, Pai, pelos hinos que foram aqui sendo entoados ao Teu louvor, à Tua glória. Pai, continua falando com o Teu povo, Pai, com a Tua igreja, que também está do outro lado, está nos seus lares, ouvindo, Pai, talvez não tem forças, nem condições de caminhar, Pai, para a Tua casa, para o Teu templo, mas através dessa live, a Tua palavra sendo ministrada, Pai, alcançando os lares dos Teus filhos, Pai. Senhor, te damos graças por tudo nesta noite, meu Pai, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 290. Acho que nem podia ser outro, né, irmão? O Senhor nos está dando a mão essa noite. Está nos abraçando com o seu braço forte de misericórdia. A igreja de Deus, pelo amor de Deus, irmão, não fica triste, nem na live, irmão, nem deixa de acompanhar o santo culto, mas Deus manda a palavra porque Deus quer limpar os nossos corações, irmão. Nos quer achar preparado para coisas maravilhosas aqui nessa terra. Vamos lá, Bruno, 290. Glória a Jesus, bendito seja Deus, aleluia. Canta, irmão, mas canta, bem gostoso, com toda a alma. Aleluia. Deus está passando nas casas, irmão. O Senhor está visitando o povo na live. Aleluia.
canta, Deus está curando, Deus está libertando, batizando com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória, glória a Jesus. Força, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo e o conselho doce da palavra estejam nos nossos corações. Amém, Jesus.